Caríssimos irmãos, em Cristo, Deus seja conosco. Um dos aspectos da doutrina espírita que mais me empolga, que mais desperta em mim uma intensa curiosidade, é o da reencarnação, é o das vidas sucessivas. Eu passei até mesmo um tempo longo de minha vida tão preocupado com quem eu fui, que eu acredito até mesmo que eu passei essa fase obsediado, praticamente obsediado. Então, quando se fala em reencarnação, para mim, já me prende a atenção. Quando Chico Xavier desencarnou, em junho de 2002, a pergunta que se fazia a quatro cantos do país era: quem irá sucedê-lo? Quem irá substituí-lo? E percebam, meus amigos, meus irmãos, a petulância minha, se não era de alguém obsediado. Eu dizia: será que sou eu que vou substituí-lo? Isso é que se chama de santa ignorância. Sem fazer a ideia do tempo que Chico levou, do número de existências que passou, das experiências vividas nas múltiplas existências dele, para chegar ao nível de um Chico Xavier, nós estamos muito longe, mas muito longe mesmo. Geraldo Lemos, que conviveu com Chico Xavier, muito próximo, que conversava muitas coisas íntimas com Chico Xavier, fez um estudo aprofundado sobre reencarnação, retirado das obras de Chico Xavier, em pesquisas que ele fez em centenas de obras, de mais de 400 obras, e fez um levantamento de várias pessoas que reencarnaram, inclusive do próprio Chico Xavier. Para chegar ao nível de um Chico Xavier, o que é que nós precisamos? Vamos começar por uma existência que não faz muito tempo. Lógico que ele é bem de antes disso. Mas vamos começar pela existência que Chico Xavier viveu 600 anos antes de Cristo, quando ele foi o profeta Daniel. E a gente fica se imaginando, se hoje nós não conseguimos ser nem sombra de um profeta Daniel, como pretenderíamos nós substituir um Chico? Impossível. Impossível. O profeta Daniel tinha o dom da profecia. Ele sabia desvendar os mistérios dos sonhos. Ele tinha o dom mediúnico de efeitos físicos. Ele foi atirado aos leões e os leões não fizeram mal algum. E o rei Davi mandou soltá-lo. No banquete de Belsazar, apareceu uma mão que escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o rei Belsazar pediu a todos os sábios da corte para que desvendasse, para que decodificasse, interpretasse aquela frase. E ninguém conseguia.
E o profeta Daniel foi então chamado à corte e ele veio e interpretou. Mene, mene, tekel, parsim, quer dizer, o teu reino foi medido e pesado e encontrado em falta. Hoje mesmo serás tu e teus irmãos mortos e entregue aos medos e persas. Após a existência de Daniel, 200 anos depois, por volta do ano 400, retorna o mesmo espírito na personalidade ímpar do filósofo Platão. Incrível, incrível. Quem diria? Chico ter sido Platão. Quando a gente olha para o Chico e diz assim, a pessoa tão ingênua, tão tola, esconde naquela ingenuidade, aquela sabedoria de um Platão. E veja-se, Platão, que havia vivido 400 anos antes de Cristo, ou seja, 2.400 anos atrás. Quem disse isso? Dr. Canuto Abreu, esse espírita muito importante no movimento doutrinário, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi a Paris coletar junto aos espíritas parisienses, nos arquivos de Kardec, objetos, o que ele pudesse trazer para o Brasil. E quando chega lá, os irmãos franceses dizem para ele: nós reservamos vários documentos para você levar para o Brasil, porque recebemos aqui uma comunicação mediúnica dizendo que confiássemos do brasileiro que viria aqui em busca desses documentos para a segurança dos arquivos doutrinários de Kardec. E ele traz, Canuto Abreu traz para o Brasil, e num desses documentos tinha uma mensagem do espírito Zéfiro, psicografado, manuscrito, escrito o seguinte: tu, mestre Kardec, és a reencarnação de Platão. Esse documento encontra-se nos arquivos da história do Espiritismo. Após a existência de Platão, esse espírito grandioso retorna à Terra na condição de João o Evangelista, que nada mais era do que o discípulo amado do Mestre. O discípulo amado de Jesus. Vejam que grandeza para ser o discípulo amado de Jesus. Tem de ser o espírito realmente de uma grandeza descomunal. Um espírito superior. Aquele que podia se acolher, se encostar, se recostar no peito do Mestre. Só quem tinha essa liberdade era João Evangelista. No Evangelho de João, capítulo 21, conta uma cena que eu considero maravilhosa. O divino amigo já havia sido crucificado, já havia ressurgido dos mortos, encontrava-se agora materializando-se em diversas situações. E Jesus vai até a praia, o lago
de Tiberíades, os discípulos haviam acordado cedo e ido pescar. O sol já começava a dar os primeiros sinais do alvorecer. Quando alguém estava caminhando na beira da praia, tendo próximo um fogo feito, peixe sendo assado e pães, e aquela pessoa que estava na beira da praia diz para eles: vocês têm o que comer? E eles disseram: não temos nada não. Como está a pescaria? Péssima, não pegamos nada, vamos desistir inclusive. Não, desistam não. Lancem a rede agora, neste momento, do lado direito do barco. Confiem em mim, lancem. Lançaram a rede e sentiram a rede pesar. E quando levantaram a rede, os peixes estavam pulando, peixes grandes. E João, o evangelista, diz: Pedro, sabe quem é aquele homem que está na beira da praia? Disse: não. Jesus, o amigo Jesus. Pedro disse: Jesus? Então deixa eu vestir a roupa. Porque Pedro estava desnudado. Veste a roupa e no impulso pula na água e sai nadando para se encontrar com o mestre na beira da praia. Os discípulos ancoram o barco, puxam a rede pesada com os peixes. Jesus pede que traga mais alguns peixes para assar, oferece a eles para saborearem daqueles peixes assados. Conversa com Pedro. E Pedro então diz: mestre, o que haverá de ser a respeito de João Evangelista? O que é que tu achas dele? E Jesus disse para ele: Pedro, se eu quero que ele fique, que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Vai e faz a tua parte, vai e segue. Se eu quero que ele fique até que eu volte. Era uma afirmativa profética, anunciando que João Evangelista viria voltar para quando ele estivesse aqui na terra, na condição do Espírito de verdade. Na condição do Espírito de verdade. Passam-se os anos e o cristianismo começa a se desenvolver através dos sacrifícios dos próprios apóstolos, de Paulo de Tarso. Os anos se passam, os séculos transcorrem, o cristianismo se estabelece, mas vai se alterando com o passar do tempo. Vai fugindo das diretrizes da humildade e da simplicidade que Jesus deixou. Vai ficando distante, muito distante. A Igreja Católica Apostólica Romana, responsável para assumir a direção, a continuidade do cristianismo, estava se enchendo de pompa, de glória, de riqueza. Aí Jesus chama João Evangelista: filho, eu preciso da tua contribuição. Voltas à terra. Tu precisa voltar à terra na condição de extrema pobreza, para pregares o meu evangelho e de tal forma impactares o movimento religioso católico, para que ele perceba que está longe daquilo que eu ensinei.
tu aceitas? E ele aceita voltar. E no ano de 1182, nascia na cidade de Assis Giovanni Bernardone, João Bernardone, que dias depois, quando seu pai Pietro chega à cidade de Assis e sabe que sua esposa batizou o menino de Giovanni, disse: não, eu não quero esse nome Giovanni, João, não. Eu quero que ele se chame Francesco, que quer dizer o francês. Por quê? Porque eu adoro a França, eu faço negócio com a França, eu sou empresário, eu sou comerciante. Ele era um próspero comerciante. E Francesco passou a Francisco. E Francisco de Assis cresce, desenvolve-se. A princípio desnorteado, sem saber exatamente qual era a sua trajetória, qual era a sua missão aqui na Terra. Não tem noção. Se envolve em guerras militares. É preso, passa um ano preso. Depois volta ao lar. E quando estava certo dia, fazendo orações na igreja de São Damião, escuta a voz do divino amigo Jesus dizer: Francisco, sim, Senhor, que queres? Restaura a minha igreja, Francisco, que ela está em ruínas, ela está desmoronando. E Francisco, empolgado, tocado nas profundezas de sua alma, porque aquela voz ele a conhecia de séculos atrás. Era Jesus que lhe tocava. E Francisco de Assis resolve restaurar a igreja física de São Damião. Transforma-se em pedreiro. Carrega tijolo para aqui, carrega tijolo para lá. E começa a vender os tecidos do pai, apurar dinheiro e investir na igreja. Quando o pai descobre, diante do povoario da cidade de Assis, faz uma repreensão severa: filho, você não tem direito algum sobre aquilo que eu conquistei. Esses tecidos são meus. Você não pode vendê-los sem minha autorização. E Francisco de Assis, nesse instante, sentiu que a sua missão aqui na terra era de extrema pobreza, de extrema humildade. E então, não por ódio do pai, mas porque caiu a ficha nele, o sentimento dele, o entendimento dele do pedido de Jesus. Reconstrói a minha igreja, chegava nesse momento. Eu entendi agora. Eu preciso abandonar tudo da terra. Toda a riqueza da terra, toda a riqueza passageira do mundo, eu preciso abandonar. Olha para si mesmo e percebe que aquela roupa que ele estava vestido havia sido confeccionada com os tecidos do seu próprio pai, Pietro. Tira a roupa íntima e deixa no chão. Algumas pessoas ficam horrorizadas, outras correm e o cobrem com algum manto, e ele dali em diante não seria mais o Francisco, filho de Pietro, mas o Francisco, discípulo de Jesus. Começa a fazer pregações por onde chega, a reviver e sentir, vivenciar em si o Evangelho de Jesus de Nazaré. Jesus dizia que era preciso ser humilde, absolutamente humilde, sem nada da terra possuir. Ele assim fazia e assim agia. E começa a atrair
a amizade de vários admiradores que transformam-se em discípulos seus. E quando tem em torno de 12 admiradores, 12 seguidores, ele resolve, junto com eles em assembleia, ir até Roma falar com o Papa, na época, o Papa Inocêncio III. E vão até lá. Quando chegam lá, o Papa não quer recebê-los. São muito pobres, esfarrapados. Entrar aqui no nosso templo luxuoso, não. Deixa essa pobreza para lá. À noite, o Papa Inocêncio III é surpreendido por uma visão extraordinária em que ele vê Francisco recurvado e conduzido nas suas costas à própria Catedral de Latrão. Então ele acorda preocupado e diz: será que aquele pobre vai amparar a nossa igreja, vai sustentar a nossa igreja? Era um aviso para o Papa Inocêncio III, que quem iria sustentar a igreja seria a humildade, o exemplo de um Francisco de Assis. Mas ele não aprende essa advertência. Não aprende. Francisco de Assis pede mais uma vez audiência, e quando ele adentra no recinto, os cardeais ficam sorrindo, a zombar daquelas 13 pessoas humildes. Quando então ergue-se o cardeal São João Paulo e dá uma aula de moral religiosa a todos os cardeais. Se nós estamos aqui reunidos para o Concílio de Latrão, para definir as diretrizes da Igreja Católica Apostólica Romana, estamos ferindo diretamente a mensagem do Cristo de Deus, que foi simples por natureza. E todos se encurvaram diante daquela advertência, e o Papa os recebeu, os abençoou, e eles se retiraram de Roma a continuar ao trabalho de pregação do Evangelho. E aí a gente fica imaginando a grandeza de um Chico Xavier, de um Chico que foi Daniel, de um Chico que foi Platão, de um Chico Xavier que foi João Evangelista, de um Chico Xavier que foi um Francisco de Assis. E Francisco de Assis, naquele tato dele com os pobres, com os animais, em que as aves voavam sobre ele, que pousavam no seu ombro, quando ele adentra a cidade de Gúbio, encontra a cidade fechada, as casas fechadas, e procura saber o que estava acontecendo. E os moradores disseram para ele que era por conta de um lobo selvagem que estava devorando as galinhas, os galos, as criações pequenas, mas que tem esperança que ele, Francisco de Assis, na sua santidade, desse uma solução para o caso. Porque se não desse uma solução, eles matariam esse lobo. Não pensem assim. Eu vou conversar com o lobo. E sai, penetra na floresta e vai ao encontro do lobo. E diz para ele: vamos até a cidade conversar com os políticos da cidade de Gúbio e mostrar para eles que você não é mau. Você está apenas matando sua fome. A sua floresta está sendo dizimada pelo ser humano. Está faltando alimento na floresta.
Então, discutindo com os políticos da cidade, chegaram ao seguinte acordo: cada cidade haveria de colocar na porta de sua casa comida para o lobo. No dia seguinte, a outra casa faria o mesmo. E assim sucessivamente, de tal forma que de manhã cedinho o lobo vinha, se alimentava e voltava para a floresta. E deixava todo mundo em paz. Ainda hoje existe a estátua do lobo de Gúbio. Mas aquilo que marcou mais a vida de Francisco de Assis, que identificaram nele a grandeza desse espírito, a identificação dele com o Cristo era tamanha, que no final de sua vida, subindo o Monte Alverne, ele entra em êxtase, presenciado por Frei Leão. Em êxtase ele conversa com Jesus, que na visão de Frei Leão era um serafim de 6 asas, que envolve Francisco de Assis do seu abraço. Após esse abraço, esse serafim voa para o espaço e Francisco de Assis desce a ladeira, já com as chagas do Cristo no corpo, nos pulsos, no peito e nos pés. Essa era a marca, era o carimbo, era a identificação, era o crachá do Cristo. Aquele homem era efetivamente representante de Jesus aqui na terra, porque tinha nele as chagas do Cristo. Que espetáculo, que maravilha. Que maravilha não era esse fenômeno. Um outro fato interessante que aconteceu com Francisco de Assis, que é relatado por Leonardo Boff, aconteceu na igreja de Latrão, onde foi colocado o corpo do Papa Inocêncio III, coberto de joias, de pedrarias, de brilhantes, diamantes, safiras, ouro, prata. Mas ele não podia levar nada disso para o outro mundo, em hipótese alguma. Mas a vaidade tomara conta dele, ele que escutara Francisco de Assis dar seu testemunho de humildade e de pobreza, não aprendera a lição. Ele que sonhara com Francisco de Assis colocando nos ombros a própria Catedral de Latrão, ele não aprendeu a lição. E após alguns dias do velório, em que o corpo já estava cheirando mal, quando todos os cardeais já visitaram seu corpo, já em princípio de decomposição, ladrões invadem a catedral e roubam as roupas do Papa, deixando-o completamente nu, como nascera. E Francisco de Assis estava na catedral escondido por trás de umas colunas, observando tudo isso. O que faz ele? Após os ladrões se retirarem, vai até o Papa e lamenta. Como é que o Papa ia se apresentar no outro reino, daquela forma, sem roupa? Compadecido, retira sua roupa e cobre o Papa. O Papa agora não ia se apresentar mais desnudo, mas Francisco de Assis saía da catedral sem roupa. Tempos depois, Jesus convoca mais uma vez esse espírito e diz: vem, eu preciso de ti. Agora não mais para dar o testemunho da humildade plena. Não. Agora tu vens para mostrar saber, para organizar minha doutrina. Eu prometi enviar o Consolador prometido.
Tu desenvolveste a inteligência quando tu eras Platão, quando tu eras John Rawls, e agora tu podes ser o codificador dessa doutrina, que vai ser a doutrina que vai reviver o meu evangelho. É a doutrina consoladora da humanidade inteira. Aceita? Se aceito, Senhor. Se eu merecer tua confiança, eu estarei pronto. E Francisco de Assis, que desencarna no dia 3 de outubro, reencarna no dia 3 de outubro, como Hipólito Leon Denis Arrivaio. E essa personalidade Denis Arrivaio aprimora-se nos conhecimentos em Yverdun, na Suíça, com o grande mestre educador Pestalozzi. Prepara-se psicologicamente e cientificamente para codificar a doutrina. Era um trabalho árduo. E através dele, as mensagens chegam. Ele codifica a doutrina e recebe o pseudônimo, coloca o pseudônimo de Allan Kardec. E essa doutrina fabulosa que nós seguimos, e que nos mostra um Deus infinitamente sábio, justo e bom. Essa doutrina fantástica que nos mostra as vidas sucessivas, que nós pagamos nossas contas, que nós evoluímos degrau a degrau, vida após vida, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é sabedoria. A morte foi destruída pelo Espiritismo, não existe mais. A vida continua e os espíritos podem se comunicar dando notícia dos nossos parentes que se foram. Estabelece-se a doutrina dos espíritos em Paris, na Cidade de Luz, trazendo as luzes do céu para os seres humanos. O codificador do espiritismo, Allan Kardec, desencarna no dia 31 de março de 1869. E seu corpo é trasladado para o cemitério Père Lachaise no dia 2 de abril. E no dia 2 de abril, reencarna com o nome de Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, que volta naquela sua ingenuidade, voltando a ser aquele Francisco de Assis na sua doçura, voltando a ser aquele João Evangelista da sua simplicidade. Dessa feita, não mais para abalar, como foi Francisco de Assis, as estruturas da Igreja Católica Apostólica Romana, quanto à questão da ostentação e da humildade, mas para abalar a humanidade inteira quanto à relação com o plano espiritual, o intercâmbio com os dois mundos. A vida sobrevive à morte da matéria. Aí cresce e desenvolve esse ser fantástico. Certo dia de sua vida, ele, ao sair da reunião mediúnica, 2h30 da manhã, é atacado por um cão dinamarquês que põe as patas sobre os seus ombros e com os dentes de lado de fora da boca ameaça-o. E ele, voltando àquela sua pureza de um Francisco de Assis, olha para o cão e diz: meu irmão, por favor, não me agrida. Eu preciso trabalhar muito amanhã. Você deve estar com muita fome, não é verdade? Vamos, me acompanhe, eu vou lhe dar muita comida aqui, lá em casa. Lhe garanto e lhe prometo que toda a carne que estiver
guardada na geladeira, estará à sua disposição. E levou o cão com ele. Quando chegou na sua própria casa, que abriu a porta e gritou para o parente da sua: não saia não, fulana, porque eu estou com uma visita especial. Entra com o cachorro, abre a geladeira e tira toda a carne que tinha comprado para a semana inteira e põe para o cachorro comer, para o cão comer, o cão dinamarquês. Ele come, se farta, ele disse: agora, meu irmão, vá para casa, muito obrigado. Ele estava repetindo, quem sabe, o diálogo de Francisco de Assis com o lobo de Gubbio. Mas as marcas do Cristo que Francisco de Assis tivera gravado nos seus pulsos e nos seus pés. Ah, meus queridos amigos, João Cuim, o escritor espírita, conheceu uma senhora que cuidava de Chico Xavier até seus últimos dias. E ela confidenciou: João Cuim, eu banho os pés de Chico Xavier. Quando ele vai se deitar, ele já está cansadinho. E quando eu estou banhando, eu observo os cravos nos pés, a marca. Os estigmas do Cristo estão nos pés dele. Chico, que é isso? Pois é, minha irmã, isso apareceu aí, minha irmã. Era o escravo de Jesus. Nos pés de Chico também, tal qual os cravos apareceram também em Francisco de Assis. Quando ele desencarna, em junho de 2002, o nosso grande conferencista Severino Celestino, tribuno espírita, dentista, conhecedor profundo do hebraico, estava dando um seminário em Natal, quando soube do desencarne do seu grande amigo Chico Xavier. Ficou contrariado, porque queria estar lá no velório, acompanhar de perto. Impossível. Ele precisava dar palestras lá em Natal. À noite, deita-se e desdobra-se, sai do corpo e sai de Natal até a cidade de Uberaba, Minas Gerais. E na cidade de Uberaba, Minas Gerais, observa o velório. As pessoas olhando o corpo de Chico Xavier. E quando observa do lado, lá está Chico Xavier. Ele corre para ele e se desculpa: Chico, me perdoe. Se eu não vim, é porque eu estava dando um seminário. Estou dando um seminário. Severino, não se preocupe quanto a isso. Vá olhar, não? O meu corpo? Vá olhar. Mas é preciso, não, vá olhar. Olhe para meu corpo e tire por si mesmo as suas conclusões. E Severino Celestino vai até o caixão funerário e quando olha para dentro não vê Chico Xavier e vê apenas Francisco de Assis. Estava desvendado o segredo. Chico Xavier era efetivamente a reencarnação de Francisco de Assis. Chico Xavier é ou foi a reencarnação do codificador do Espiritismo. Foi João Hus, foi João Evangelista, foi Platão, foi o profeta Daniel. E nessa pesquisa e nesse exame das vidas sucessivas, nós ficamos maravilhados, empolgados e ao mesmo tempo dizemos: quando é que nós alcançaremos tal grandeza de um Cristo, de um Chico Xavier? Quando? Para atingirmos o estágio de um Chico, é preciso primeiro começarmos com um Daniel. E para chegarmos aos pés de um Daniel, vai ser preciso ainda centenas de anos. Mas Deus é misericordioso, e a vida é eterna, e a eternidade nos espera,
e Deus não tem pressa, e nós precisamos então acelerar nosso passo na direção do grande e amado Mestre Jesus, que nos aguarda ansioso para nos abraçar como criancinhas que somos na nossa ingenuidade e na nossa infantilidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare hoje e sempre.